Fala pessoal, Thiago Rufino, Invicta Web. Hoje começando mais um episódio do Invicta Cast, o podcast de marketing digital para negócios. E hoje eu estou recebendo um amigo aqui que vai falar muito sobre mercado financeiro, vai falar sobre dinheiro e vai falar como o marketing digital tem ajudado ele. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Invicta Cast o Charles Mendes. Charles, obrigado por aceitar nosso convite. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse quem é você e como você ajuda gente a ganhar dinheiro no marketing digital. Ô, meu amigo Thiago, primeiramente, obrigado aí pelo convite, tá? Por essa oportunidade. Olha, eu sou o Charles Mendes, CEO do Bancão SA, que é uma empresa que a gente chama de Venture Builder. O que é o Venture Builder, pessoal? É uma empresa que fomenta novos negócios, ajuda na inteligência de você estruturar um produto. Então, meu público-alvo hoje, quem eu ajudo demais, são bancos digitais, fintechs, empresas, né, do ramo de mercado financeiro, ajudando eles a realizarem as regras do Banco Central, principalmente focado em Pix, Open Finance. Quando a gente fala de Pix, não é só enviar e receber dinheiro. Tem muito em relação à questão de segurança. Inclusive, tivemos um caso recente agora, na data agora de ontem, né? De vazamento de dados aí que a gente pode falar um pouco mais. 30 milhões de usuários foram afetados, uma grande instituição financeira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e eu ajudo as instituições a não caírem nessas armadilhas, né? E também implementar as regras do Banco Central. E para a pessoa física, também ajudo profissionais que trabalham no mercado financeiro, em bancos digitais, a conhecerem mais sobre as regras do Banco Central, porque é muito regulatório, é muita norma, é bem difícil você assimilar tudo. E eu facilito essa jornada e ajudo a gerente de produtos a eles conseguirem aumentar a sua capacidade de entregas de resultados, aumentar o salário deles, porque hoje um gerente de produtos, na média, ganha a partir de R$ 11 mil. Então, conhecendo o Pix, Open Finance, esses novos produtos financeiros, você se destaca na sua empresa naturalmente. Então, esse é o meu nicho. Ajudar profissionais do mercado e ajudar os bancos digitais, as empresas. Legal. Quando a gente pensa em banco digital, teve um crescimento muito grande, né, nos últimos 10, 15 anos aí. Acho que um dos pioneiros que ganhou muita força no mercado foi o Nubank. E de lá para cá, outros foram crescendo também. E hoje, praticamente, as pessoas preferem os bancos digitais pela facilidade, comodidade e deixar os bancos tradicionais. Esse movimento do banco digital, na sua opinião, você entende que acelerou o mercado financeiro no sentido de as pessoas acreditar mais em investimento, em abrir mais os números, em jogar um banco contra o outro para poder pegar a melhor taxa? Como é que você entendeu esse movimento dos bancos digitais e o crescimento tão forte como aconteceu? Cara, isso é ótimo, porque o que ajudou bastante também na transformação dos bancos digitais foi a pandemia, de fato, porque com a Verdade. pandemia as pessoas tiveram que dar um jeito de abrir conta, tinham que movimentar e não podiam ficar em agências. Muitas pessoas tinham medo, né, de ir em agências e tudo mais, ficar o relacionamento. E com os bancos digitais acabou aquela necessidade de você se deslocar da sua casa até uma agência física, né, que os grandes bancos fazem. Então você, com apenas o seu celular, você consegue ali rapidamente baixar o aplicativo, abrir uma conta, facilitou demais o que é a democratização dos serviços financeiros, que é o que nós chamamos. Então o Banco Central, ele tem uma série de compromissos com a sociedade, que a gente chama isso de agenda BC hashtag. A agenda BC Hash, ela traz pilares de sustentabilidade, um pilar principal é sobre como que os produtos financeiros podem chegar em mais pessoas, democratizar os serviços. E é justamente o que você colocou aqui. Então, com o Banco Central, ele com o Pix, que foi lançado em 2020, justamente ali no auge ali da pandemia, né, ele foi lançado para viabilizar, né, que as pessoas possam transferir dinheiro de uma forma rápida, mas que não dependesse da jornada da TED, né? Então lembra da TED, né, pessoal? A TED você só fazia no horário comercial, né, até às 5h30, 6 horas da tarde, só em dias úteis, feriados e finais de semana você não conseguia transferir dinheiro para outras instituições. Então, se fosse do mesmo banco, então o Pix agora é 24/7. Então, com toda essa facilidade aí de uso do dinheiro, as pessoas começaram a abrir contas em vários bancos digitais, muitas fintechs ganharam espaço, criando novos nichos, principalmente focado em fintechs voltada para venda de colchões, por exemplo, que trabalham com entrega de colchões, fábricas, lojas, outras fintechs voltadas com nicho de restaurantes e fintechs voltadas para nicho de marketplaces e assim vai. Então, cada business surgiram várias empresas fintechs especializadas em cada negócio. Então, facilitando o quê? Que você não dependesse de grandes bancos para você poder operar o seu dinheiro, né? Isso ajudou bastante. Legal. E você fala muito sobre a questão do Pix, né? O Pix é a grande polêmica da vez. Aí o governo veio com aquele movimento que acabou recuando, né? Depois do apelo popular. Houve, claro, algumas fake news da história que ia taxar o Pix, né? E a ideia não era taxar, mas o governo entendeu que estava escorrendo imposto pelo ladrão, no bom sentido, pela movimentação do Pix. Hoje, a movimentação do Pix, os números que você tem aí,
é o carro-chefe das transações bancárias das pessoas, principalmente as informais, que ali o vendedor de pipoca, os empreendedores que ainda não se regularizaram. O Pix é a grande transação hoje do momento? Ah, totalmente, cara. Porque principalmente quem é no mercado informal usa muito Pix, porque tem aquela relação. Qual que é o popular, qual que é o estilo de uso, né? O comum dos brasileiros usarem em transações financeiras? Cartão de crédito, cartão de débito. Porém, nem todo mundo tem acesso a crédito, tem acesso ao cartão de crédito fácil. Então, o Pix ele recorreu, né, ele chegou e facilitou muito esse uso. Então, o Pix ele cresceu demais porque facilitou as pessoas usarem, né, o dinheiro ali de uma forma mais rápida. Só que ainda, até hoje, o cartão de crédito ele ainda está com um passo acima, ele está à frente ainda do Pix, em vários casos de uso, por exemplo, varejo. O que é varejo? É quando você vai numa loja, numa drogaria, numa padaria e faz uma compra no restaurante, e você compra e vai embora. Então, para você pagar no Pix, no mercado varejista, ainda é um pouco chato, porque você tem que logar no app do banco, ler o QR Code e pagar. E no cartão você só faz ali a aproximação por biometria, né, um NFC, para celulares que têm essa tecnologia, ou cartão, você encosta lá na maquininha e vai embora. Então, quando você vai pagar no Pix, no varejo, você olha para trás e vê aquela fila, fica até envergonhado. Poxa, cara, tô É segurando verdade, aqui. Então, mas aí que tá a grande sacada agora. Agora, em fevereiro, estão surgindo novas iniciativas, também lançadas aí junto ao Banco Central e às instituições financeiras, que é o Pix por biometria. É uma novidade que está chegando agora. Legal, legal. Que vai ser o quê? Quem tem, por exemplo, aqui, pode ser as carteiras digitais, seja no Google, no Samsung Pay, seja no próprio iPhone, né? Na Apple Pay, você vai ter a mesma ideia que você tem lá um cartão de crédito ou débito que você escolhe para você pagar na carteira digital, Sim. vai ter um cartãozinho, um quadradinho Pix. Você vai clicar na opção de Pix e você vai, por NFC, por aproximação na maquininha de cartão, vai pagar via Pix. Isso está chegando a partir de fevereiro agora. Então, aos poucos, isso vai começar a se tornar popular. Aí sim a gente acredita que esse movimento de Pix por biometria vai acelerar mais ainda o uso do Pix e vai diminuir mais ainda o uso do cartão. Um outro ponto legal aqui é que tem as transações parceladas. O Pix você não parcela, o cartão de crédito sim. Aí qual que é o porém agora? O Banco Central também vai lançar um novo produto que é o Pix Garantido. Ele não tem data ainda para ser lançado. Eu acredito ali que deve ser meados de 2026 ou 2027, eu arrisco dizer, mas ele está numa agenda bem mais para frente. Mas qual que é a ideia do Pix Garantido? É que você vai poder comprar de forma parcelada e a instituição vai honrar com aquele pagamento se você não pagar a espécie de fatura Pix. Assim como tem a fatura do cartão. Porque hoje o cartão, quando você faz uma transação parcelada lá em 3, 4 ou 12 vezes, se você não paga a fatura, o banco que emitiu o cartão paga, o lojista, e se o banco não tiver condições de pagar, quem vai pagar vai ser quem? O dono da bandeira. Quem é o dono da bandeira? Visa, Mastercard, Elo, que é aquele símbolozinho que fica lá no cartão. Então aquilo é chamado de bandeira. Então a bandeira ela honra os pagamentos caso o banco não pague ou caso o cliente não pague. Então tem toda essa hierarquia. E com o Pix hoje, se o cliente tem até algumas iniciativas que a gente vê por aí, que não é oficial do Banco Central ainda, que é parcelamento via Pix. Só que são parcelamentos o quê? Que se o cliente não pagar, aí você não recebe o dinheiro, ou se você receber, tem um outro fundo, ali como se fosse um fundo de investimentos, né, chama de FDIC, é um fundo que está por trás daquela operação e ele vai cobrar você com um título que nós chamamos de CCB. Ele emite uma cédula bancária que é voltada para compromisso que você está devendo algo para aquela loja e você tem que fazer ali aquele pagamento da dívida. Se não pagar, vai ser protestado, vai para o Serasa, etc. Daí, por exemplo, uma loja que costumou fazer isso já, a Todo Poderoso Timão, do Corinthians, você vai em algumas lojas dessas, vai comprar uma camisa, você pode parcelar em 4 vezes, você paga uma camisa o quê? É uma entrada, a primeira parcela no ato e as outras 3 é parceladas. Então, mas isso não são iniciativas ainda do Banco Central, são iniciativas que o mercado financeiro, as empresas, estão dando um jeito de já adiantar. Mas quando chegar a iniciativa do Pix garantido, que vai ser o Pix Crédito, que vai possibilitar tudo isso que eu falei, aí vai ser bem legal porque o banco vai acabar honrando aquele pagamento se você não pagar. Aí sim, o cartão de crédito vai acontecer o quê? Vai cair mais ainda, porque hoje, quando eu dei o exemplo do varejo, eu falei de transações de cartão débito ou cartão de crédito à vista. Sim. Que é quando você paga ali à vista na loja, enfim, na padaria e vai embora. E o outro caso de uso que eu trouxe agora é no cartão parcelado. Então, quando o Pix começar a avançar no cartão à vista, crédito, que é o Pix por biometria, que está avançando agora, e no parcelamento do cartão de crédito, que vai ser o Pix garantido, cara, aí o Pix ele vai explodir de vez e vai cair mais ainda o uso ali do cartão. Essa é a expectativa do nosso mercado. E aí, vai ser inevitável o governo taxar o Pix. Isso vai ser inevitável. Por quê? Porque um jeito do governo conseguir rastrear grandes movimentações é pelo uso do cartão de crédito e débito, porque está atrelado ao seu CPF. Isso é um fato. Né? E o movimento de taxação do Pix, que foi tanto falado, em algum momento vai acontecer. Porque não tem almoço grátis. Né?
se movimenta muito dinheiro e em algum momento o governo vai precisar receber disso, porque tem muita gente que não está declarando porque está indo pelo caminho do Pix, né? Você vê que esse movimento de talvez taxação no futuro, talvez faça com que o crescimento previsto diminua ou seja mais lento? Ah, com certeza. Se o Pix vier a ser taxado para pessoa física, vamos dizer assim, a tendência é que o Pix vai cair porque ele caiu no gosto popular, mas as pessoas vão ficar receosas, como aconteceu agora no início do ano de 2025, né? As pessoas viram que o Pix ele poderia ter ali a taxação, e tendo essa possibilidade, eles começaram o quê? A vários estabelecimentos que eu comecei a ver por aí, né? Com plaquinha de não aceitamos Pix, não aceitamos Pix, pedindo o pagamento em espécie, em dinheiro em espécie, de novo, como era antigamente, né, pessoal? Então, isso é bem complicado. Se o E o governo governo fizer não isso, tem dinheiro hoje em papel produzido na Casa da Moeda para poder movimentar novamente o mercado. não tem também, não só não a questão de ter o dinheiro de emissão, mas também tem essa pergunta legal, porque nem todo mundo sabe que se o governo fala assim, eu posso emitir mais papel moeda, emite mais dinheiro. Sim. Não é assim, não é uma maquininha de Não brincar de fazer funciona dinheiro. assim. Se você fizer isso, você o quê? Desvaloriza o teu real, o teu dinheiro. Quanto mais dinheiro está em circulação, menos valorizado ele fica, assim, sendo bem direto, né? Falando, tem outros variáveis também, mas o principal se tiver muita cédula circulando, o dinheiro ele desvaloriza. Então não pode lançar a torta e reto assim, um dinheiro como algumas pessoas acham, é só imprimir o papel moeda. Se fosse assim, o mundo não teria pobreza. Exato, Era só exato. todos os países fazerem isso. Tava resolvido o problema. E não, vai desvalorizar, que é o quê? Isso é um dos fatores também de inflação. Que a inflação é quando o seu dinheiro perde valorização, né? Ele fica menos valioso. Né? Então, tem um ponto legal aqui também da taxação, que é o seguinte: o regulamento, o Pix, ele tem um regulamento, que é um regulamento do Banco Central que fala das regras, como ele deve ser construído e tudo mais. Um dos itens do regulamento diz que o Pix ele não pode ser taxado para pessoa física. Isso é proibido por lei. Mesmo que o governo queira fazer alteração, não é tão simples assim. Porém, tem uma vírgula lá que é o seguinte: ele pode ser taxado para pessoa física somente se a pessoa receber mais de 30 Pix no mesmo mês, dentro de 30 dias. Então, os 30 primeiros Pix que você recebe é gratuito. A partir do 31º Pix, aí sim você poderia ser taxado, poderia ter uma tarifa ali envolvida por transação de Pix. E para pessoa jurídica, você pode taxar, cobrar, o banco pode cobrar, né, quando ele quiser, mas a taxação que eu digo é tarifa do banco, não é do governo. Aí agora, qual que é essa polêmica toda que teve do Pix? Que teve uma confusão aí, até esclarecendo, aproveitar a oportunidade aqui. O Pix, o que foi falado no início do ano, ele não ia ser taxado, nunca foi falado de taxação. O que foi falado o Pix ele é um trilho. O que quer dizer trilho? É a passagem do dinheiro. E por ele ser a passagem do dinheiro no mercado financeiro no Brasil, ele tem todas as informações das transações das pessoas. Logo, ele iria o quê? Comunicar à Receita Federal, né, passar dados para a Receita sobre as transações das pessoas, né, de todos nós aqui, pessoas físicas e jurídicas, principalmente as físicas, ia falar sobre o que? Acima de 5 mil reais que você transacionou no mês, vai ser reportado para a Receita. E acima de 15 mil reais por mês, vai ser taxado a pessoa jurídica para a Receita. Então a pessoa física era 5 mil, a pessoa jurídica 15 mil. Então o Pix ele seria o quê? Um dedo duro, vamos dizer assim. Ele ia dedar, né, nós para a Receita Federal, e a Receita ia, obviamente, cobrar. O que acontece também, os bancos eles já mandam o quê? Tem um vínculo com o seu extrato bancário, com a Receita Federal também. Tem outro fluxo também, que é o quê? Se você faz uma transação muito grande, o que é grande? Se eu não me engano, agora é em torno de mais ou menos 50 mil reais que você faz um Pix ou faz um pagamento, pode ser cartão de crédito, débito, pode ser TED, pode ser Pix. Acima de 50 mil reais, aquela transação que você fez, por exemplo, para comprar um carro, ou para dar entrada numa casa, num apartamento. Então você faz compras com valores maiores, automaticamente aquela informação financeira de pagamento, ela é comunicada ao COAF. Todos os bancos são obrigados a fazer isso. Então, toda transação acima de mais ou menos 50 mil reais é informado para o COAF, e aquela transação é analisada para ver se não tem algo voltado para terrorismo, alguma coisa voltada para crime. Aí, porque se tiver alguma coisa suspeita, aí o banco ele vai exigir algumas explicações, até o COAF também vai vir, né, batendo a porta para saber o que está acontecendo. Né? Então, resumindo aí, o Pix, tarifa de Pix, taxação de Pix, né? Isso daí eu acho bem difícil acontecer, porque está no regulamento, não era da forma que estava sendo criado, mas porém o Pix ele pode ser um dedo duro. Isso tem que separar bem as coisas. Ele pode sim informar, tá, para a Receita Federal. Que eu acho que era a grande vontade do governo aí, mas as redes sociais têm um poder tão grande, né, para o bem e para o mal, que as pessoas começaram a ter esse movimento de colocar nos seus comércios, aqui é só dinheiro, aqui é só dinheiro. Aqui... Ficou um movimento muito forte, né? Teve o vídeo do Nicolas lá que Viralizou, bateu 300 milhões, alguma coisa assim. Foi um negócio muito forte. Você falou do Open Finance, né? Cara, eu acho que é um assunto que os bancos não exploram, né? E fica muito...
o usuário não sabe como funciona bem, se é vantagem informar tudo ou se não é. Explica um pouquinho sobre o Open Finance e como ele funciona. Cara, o Open Finance é uma funcionalidade muito legal que realmente os bancos não estão explorando como elas deviam e tem a ver com a primeira pergunta que você até fez aqui, que é sobre investimentos, sobre compartilhar informações, sobre como que um banco vai saber o que o outro banco tem de oferta para você. E o Open Finance é isso. Ele viabiliza isso. Como? Nos aplicativos, né, que nós temos, você tem a possibilidade de conectar contas. O que é conectar contas? Usar, por exemplo, a conta do seu banco de preferência. Vou dar um exemplo aqui no Nubank. Você pode ter lá no Nubank e no Nubank você conecta com a conta do Itaú, você dá uma permissão para ele puxar dados do extrato, saldo da conta, cartões que você tem lá no Itaú, tem no Bradesco, IC6 e outros bancos, PicPay. E essa informação você pode olhar num único aplicativo, que é um agregador de contas. Então a primeira vantagem do Open Finance é você não ter que, se você tem mais de uma conta, não ter que ficar dependendo de abrir vários aplicativos para ficar olhando qual o saldo, como é que você tá. Aí fala assim, Charles, mas meu saldo tá negativo. Né? Então, aí que tem uma sacada bem legal do Open Finance, que é o que? O equilíbrio das contas, que você pode parametrizar, que os bancos também não estão explorando muito bem. Chama transferências inteligentes. É uma funcionalidade dentro do Open Finance. O que a transferência inteligente faz? Ela cria gatilhos na sua conta. O que é um gatilho? Imagina que eu tenho uma conta no Nubank, e o Nubank, eu tô batendo um saldo agora, tá ficando negativo. Tô com um saldo R$ 10. Enfim, eu posso configurar e falar o seguinte: quando minha conta ficar R$ 0 ou R$ 10, um valor bem mínimo, e eu tenho dinheiro lá no Itaú, eu quero que automaticamente o Nubank pegue R$ 100 do Itaú e jogue para cá, né, para o Nubank, para evitar o quê? Eu cair no LIS, para eu não ter que pagar juros, né, do uso da conta ali, né, crédito pessoal e tudo mais, para eu não ter que pagar o LIS ali, né, da conta. Então, se eu tenho um cheque especial, né, que é o correto, se eu tenho um cheque especial e eu não quero cair, correr o risco de cair porque de repente teve um débito ali automático, alguma coisa do tipo, eu posso fazer essa parametrização. Bateu R$ 10 de saldo, já vai no outro banco que talvez eu tenha um dinheirinho lá e traz para cá. E também eu posso fazer o quê? Criar gatilhos de pagamento de salários. Isso tudo é Open Finance que eu tô falando. Legal. Eu posso fazer o quê? Pagamento. Quando eu receber um salário na minha conta, eu posso automaticamente colocar o seguinte: recebi lá um exemplo, R$ 5.000 de salário, eu já quero que pegue R$ 1.000 e automaticamente envie para minha conta da minha corretora para eu poder investir. E os outros 4.000 fica ali para mim operar ou envie para outras contas, já faça pagamentos automatizados. Então eu consigo fazer isso de uma forma inteligente. Por isso que chama transferências inteligentes, que é o nome da funcionalidade. E os bancos de novo estão usando muito pouco isso. E o outro pilar legal, por último, o terceiro passo aí do Open Finance, bem bacana, que eu aconselho os bancos também a explorarem mais, é o compartilhamento dos dados. Que é justamente a sua pergunta, que é o quê? Vamos supor que eu tenho um financiamento na Caixa, do meu imóvel, né, da minha casa, do meu apartamento, e eu gostaria de ter outras opções de taxas. O que eu posso fazer? Compartilho no meu banco de preferência. Vou lá no Itaú, vou no Bradesco, vou no Nubank, qualquer banco que ofereça serviço ali de crédito, e eu compartilho o acesso à minha conta, onde está o meu contrato, né, que é a Caixa, vai vir o contrato do financiamento, vai vir as taxas que foram acordadas, vem tudo bonitinho para mim. Quando eu dou esse acesso a essa informação, primeiro que o banco que tem o dado, que no caso ali do exemplo a Caixa, é obrigada ela compartilhar essa informação. Ela não pode escolher não compartilhar, ela é obrigada. E quando eu dou consentimento, o Open Finance é voltado pensando muito no conceito de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu, cliente, tenho que dar autorização por outro banco consumir a informação. Então, eu falo para o Nubank, vai lá na Caixa, pelo aplicativo, e traz as informações para cá, de financiamento, de empréstimos e tudo mais. Aí o Nubank vai saber como é que está a minha taxa e automaticamente já implementa por inteligência artificial, também é muito usado no mercado financeiro, então você pode fazer rotinas que vai validar o seu perfil, o seu score no Serasa, vai pegar as informações que você tem já de financiamento, o seu poder aquisitivo, vai verificar automaticamente o seu extrato que está no outro banco, se você de repente costuma pagar certinho as parcelas ou tem atrasos, ou tem muitos juros ou multas aplicadas nos pagamentos. Então você pegando essas variáveis, você consegue montar o teu score dentro da tua instituição, a tua pontuação de risco. E com essa análise de risco, você falou, opa, você está pagando ali, por exemplo, 7% ao mês ali para o financiamento, eu vou te dar uma condição de 5,5% ao mês agora, mais barato, você pagar menos juros aqui no meu banco. Você autoriza fazer a portabilidade agora do seu financiamento que está na Caixa trazer para cá? Aí você autoriza, pronto, você não precisou falar com o gerente, não precisou mandar documentação, não precisou fazer nada disso, foi apenas por Open Finance, compartilhando informação do extrato, da conta de empréstimos, e o banco consegue tomar a melhor decisão para você. Então o Open Finance ajuda aos clientes a encontrarem melhores taxas e você ter uma força muito grande de negociação. Essa é a ideia do Open Finance também. Que eu vejo que assim é pouco usado, né? Ou pouco divulgado, ou pouco explicado pelos bancos, né? Embora eles coloquem a função lá no aplicativo e queiram que você use, recomendem, mas eles não têm essa explicação tão técnica como você trouxe aqui, até de forma bem simplificada, né?
o quanto é valioso ter essa informação. Eu mesmo estava lá, eu não usava, agora eu vou passar a usar, porque eu vi que É seguro, viu? E é seguro. vale muito a pena. Agora, tem um outro ponto importante. Você está falando muito dos bancos digitais, das fintechs e tal. Ah, tem só um ponto do Open Finance Claro. aqui, ó, que é bem legal aproveitar que eu lembrei aqui, perdoa aí, que é o seguinte, nós passamos a vida inteira ouvindo comerciais, televisão, marketing, né, falando sobre o seguinte, nunca compartilhe seus dados no Sim, banco, verdade, entendeu? verdade. Aí agora chegou o Open Finance e fala, compartilha seus dados. Então. Aí você fala, como assim? Ué, aí tu parece, Nós, né? nós fomos educados para não compartilhar os dados. Parece aí, ó, aquele gif do John Travolta, né? Ué, como assim? é exatamente isso. Esse né? é um dos pilares que eu mais escuto das pessoas, que é justamente, mas eu tenho medo de compartilhar informação, eu não tenho medo do outro banco souber. Cara, não tem que ter medo. O banco não vai fazer nada de mal. É seguro para você fazer as transferências de dados ali, né? Que é autorizando de um banco para o outro. É extremamente seguro, não tem risco de vazar dados no Open Finance, né? Porque tem um rito muito forte de homologação junto ao Banco Central, junto ao ecossistema, né? Para o banco disponibilizar essa funcionalidade. Então, o primeiro passo ali, o primeiro ponto que realmente dificulta o uso do Open Finance para as pessoas, para popularizar, primeiro, é essa questão da cultura, que a gente tem que fazer, os bancos têm que fazer um trabalho muito forte de convencer as pessoas a compartilhar as informações nos canais oficiais, nos aplicativos. Então, pessoal, olha, jamais aceite compartilhar informações do seu banco. Se alguém ligar para você, se alguém mandou SMS, se mandou WhatsApp se passando por banco, o banco nunca vai te pedir informações assim. Ele vai te pedir nos canais oficiais dele, que é o aplicativo dele, no Internet Banking, se ele tiver Internet Banking, alguns têm, e tem alguns novos bancos digitais, Tiagão, que não usa aplicativo, ele usa o próprio WhatsApp. Tá? Então, tem bancos que foram criados 100% operando no WhatsApp. Então, nesse tipo de modelo de negócio de bancos, aí sim você compartilha no WhatsApp. Tá? É a única exceção. E o primeiro pilar, então, é esse, a cultura de compartilhar os dados, a gente voltar a ter a confiança de compartilhar e nos canais certos. A segunda é a conscientização, a educação, que é como você falou, explicar melhor as facilidades do Open Finance. Os bancos têm que fazer um trabalho muito forte disso. E o terceiro, e tem 4 pontos, na minha opinião. O terceiro é relacionado a onde está a opção do Open Finance no aplicativo. Está escondido. Sempre Você tem que ir escondido. lá no menuzinho que tem aqueles risquinhos, sabe? Que é o menu hambúrguer que a gente chama. Parece um hambúrguerzinho, Sim, você clica no menuzinho e lá quando você clica o Open Finance está lá embaixo, você rola a telinha e aparece lá o Open Finance. Isso é horrível. Não está muito claro igual o Pix. O Pix já está na tela principal. Exato. E agora, por que o Pix está na tela principal? Porque é obrigado. O Banco Central criou um manual de experiência de usuário, a gente chama, que quer dizer o seguinte, que são práticas que os bancos têm que seguir. Por exemplo, chamar de a palavra Pix era obrigatória, não pode ser P maiúsculo, minúsculo, desculpa, tem que ser P maiúsculo. Não pode ter, por exemplo, você criar produtos com o nome de Pix vinculado à marca, você tem que preservar aquilo. Né? Então tem uma série de regras de UX, né, que a gente fala, que o Banco Central criou. Isso também existe para o Open Finance, só que na minha opinião ele não está bem explorado de uma forma popular igual o Pix. Então o Open Finance deveria estar de certa forma também na home principal dos aplicativos para atrair as pessoas. Esse é o terceiro ponto. E o quarto e último, que eu acho que é um dos piores ali, na minha opinião, é o nome Open Finance. É o nome porque o Pix, ele pegou por quê? Porque o Pix é uma palavra, né, de pagamento instantâneo, né, só que criaram um substantivo ali, falaram, vai ser Pix. Né, o Banco Central criou esse termo. E o Open Finance é um nome muito técnico, é muito finanças abertas. Né? Antes começou com o Open Bank. De Open Bank, o Banco Central mudou para Open Finance. Né? Porque o Open Bank era muito limitado a só serviços financeiros. E quando eu falo de Open Finance, né, não é só serviços bancários. Né? Open Finance ele vai para seguradoras. Estou falando de SUSEP, que é uma outra entidade, não é o Banco Central. Estou falando de serviços financeiros, que é o Banco Central. Enfim, estou falando também da parte de previdência. Então, tem uma série de serviços que podem ser agregados ao Open Finance no futuro. Tem um roadmap, né? Ou seja, uma linha de evolução do Open Finance para os próximos anos aí que está chegando. Então, esses são, na minha opinião, são os 4 fundamentos e pilares, né, que dificultam a popularização do Open Finance hoje, dos bancos. Né? E outra coisa, né? Quando você coloca o inglês na palavra, né, cara? A nossa população ela é muito simples, né? Então a gente quer. O Pix é uma palavra simples e fácil e prática. Open Finance já parece uma coisa muito mais robusta e tudo mais. Muito distante da nossa realidade, né? As pessoas parece uma coisa só para quem mexe com finanças, investimento e tudo mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou muito dos bancos digitais, né? Das fintechs e tudo mais. Nesse movimento de crescimento de banco digital e fintech, que houve uma explosão nos últimos 10, 15 anos, acho que os 10 anos assim, que foi mais forte, né? Como é que ficou o comportamento dos bancos tradicionais? Itaú, Santander,
como é que eu sei que eles fizeram movimentos para o digital, mas bem ainda modesto. E qual é o futuro desses bancos, os tradicionais? Como é que você enxerga isso? Cara, os grandes bancos, eles entraram na onda ali do Pix porque eles foram obrigados a entrar. Então, um outro item que está no regulamento ali do Pix, que o Bacen criou, por que o Pix deu muito certo? Porque o Banco Central ele colocou imposições, obrigações, não deixou como facultativo, né, como opcional para o banco entrar ou não no ofertar ou no Open Finance. Ele falou o seguinte, se você, instituição financeira, banco digital, se você tem mais de 500 mil contas, ou seja, 500 mil clientes cadastrados, você é obrigado a estar no Pix. Se não tiver no Pix, você vai sofrer sanções. Quais são as sanções? Você vai ter que pagar, tem penalidade, tem multas que é a partir de 50 mil reais a 1 milhão de reais, e se for reincidente tem outras penalidades maiores, né? Então ele obrigou os bancos a entrarem, o banco ele tem que seguir as regras do Banco Central, não tem opção de não seguir. Se ele não seguir, ele é descredenciado do sistema financeiro. Então imagina um Itaú, um Bradesco, ser desconectado do sistema financeiro brasileiro, não é só Pix, é tudo. Então isso seria péssimo para os negócios, né? Então eles têm que seguir. Aí eles pensaram o seguinte, poxa, se eu não posso... Porque tem aquela questão, não sei se você lembra, da TED. Vou voltar para a TED. Sim. Quanto custava uma TED para você transferir? R$13,50. R$13. Tinha TED de R$19, tinha TED verdade. de até de 8, 7, que é, nossa, tá barata a TED. Agora, as pessoas faziam DOC porque era mais barato, né? Era 8 e alguma coisa. Demorava mais. Só que demorava um dia, 2 para cair, né? Então tinha isso. A TED fazia no mesmo dia ali, até mais ou menos uma hora e meia, porque tem janelas de processamento que a gente chama, né? Falando de tecnologia. E o DOC é feito no outro dia. O DOC até morreu, né? No ano 2024 morreu. Foi desconectado do sistema financeiro. Não existe mais DOC, literalmente. Só a TED ainda continua. Por que continua? Porque tem alguns casos de uso, alguns serviços que não dependem de fazer a transação ali online em tempo real, que são processamentos de pagamento a fornecedores, de empresas, principalmente, né? Enfim, então tem todo um outro aparato aí de que a TED ainda é útil no dia a dia, né? Para alguns outros casos de uso. Mas para o dito popular, o Pix ele cumpriu muito bem esse papel e de fato ele é gratuito. Só que para as instituições, o Pix ele não é gratuito. Ele tem um custo de 1/10 de centavo. O que quer dizer isso? A cada 10 Pix realizados dentro do banco, o banco paga 1 centavo para o Banco Central. Então, a cada 10 Pix custa 1 centavo. E a TED, aí vai gerar polêmica aqui, né? A TED, a gente fala de R$13,50, né? R$18. A TED, ela custava para os bancos aproximadamente, se eu não me engano agora, cara, custava... Não lembro se era, acho que é R$3 ou alguma coisa assim. Não é R$3 não, era menos. Era 30, se eu não me engano, era 30 centavos, que era o custo em média de uma TED. E olha quanto o banco cobrava. O banco tinha uma despesa de 30 centavos e cobrava R$13 para fazer. E com o Pix, o banco ele tem uma despesa de... Precisa de 10 Pix acontecerem para ele pagar 1 centavo, então é muito barato para ele. E ele não te cobra nada porque o Banco Central fala, ó, você não pode cobrar. Da pessoa jurídica você pode. Da pessoa física só se ela receber um monte de Pix. Por quê que acima de 30 Pix eu posso cobrar a pessoa? Porque está caracterizando uma atividade econômica ali, uma atividade comercial. Não é mais um Pix para uso dia a dia. Então o Banco Central entende isso. Se você recebe mais de 30 Pix, é receber, tá? Não é enviar. Se você recebe mais de 30 Pix, então você deveria abrir um MEI, talvez você está vendendo produtos, você deveria ter uma conta PJ, uma conta pessoa jurídica, para você operar com um Pix, né? Aí, por isso que o Banco Central criou essa regrinha de 30 Pix. Mas, na prática, eu não vi nenhum banco aplicar essa regra, viu? Ela tá lá, ela é permitida, só que ninguém aplica, por quê? Se aplicar, vai afastar os clientes. Aí vai começar o quê? Vai voltar o que a gente falou no início. Ah, tá vendo? Falei que o Pix ia ser taxado e não sei o quê. Ia ser um problema muito grande. Então, os bancos resolveram não cobrar do Pix e ele cobra o quê? O uso de outros serviços. Quando você usa muito Pix, né, na conta do banco, o banco ele vai te ter possibilidade, o Pix é o quê? Ele, como eu falei, é um trilho. Sendo um trilho, ele também é uma vitrine dentro do aplicativo. A gente começa a entrar agora no marketing. Então, os bancos eles estão falando, com o Pix eles conseguem fazer um marketing dentro do aplicativo. Que é o quê? Quanto mais eu retenho a pessoa, eu coloco ela dentro do meu aplicativo para ela usar os meus serviços, principalmente o Pix, aí eu vou colocar opções de, opa, tá aqui, ó, faço um empréstimo, olha aqui, você tem uma condição especial, você pode, com o Open Finance, quem usa o Open Finance legal nos aplicativos, ele começa a trazer outras vantagens de você fazer portabilidade de serviços, né, de empréstimos também, de renegociações, de repente de dívidas. Então, tudo aquilo, imagina que fosse um grande marketplace. Esse é o caminho que os bancos estão seguindo, de criar esses marketplaces, essa visão mais integrada, trazendo também serviços como compras de gift cards, que são aqueles, Sim. Por exemplo, quero colocar um crédito ali na Play Store, né, para jogar. Sem parar. Sem parar, também para recarga. Então, veja que os aplicativos dos bancos saíram da commodity, a gente chama de commodity, né, que é só enviar e receber dinheiro. Esse é o básico. Aí ele tem outros serviços agregados, tem contas, por exemplo, que gerencia a conta de filhos, né, serviço aí que tem um pai que pode cadastrar o filho, ele consegue fazer ali a gestão da mesada. O C6 tem isso. O C6 tem, eu tenho o Yellow Bank, tem o próprio Next, né, que é do Bradesco, né, também que é muito bem legal.
Enfim, então os bancos eles voltaram o quê? A gente fala do marketing em cima disso tudo. E quando a gente fala do movimento dos grandes bancos, é isso, é inovação. Então o banco, além de ele ter sido obrigado a entrar no Pix, aí falando dos grandes bancos também, eles têm que se reinventar, trazendo essas novidades, como você falou, sem parar e tudo mais, né, nos aplicativos. E os bancos também criaram uma outra linha, reforçaram, né, uma outra linha de negócios que eles tinham, que é o Bank as a Service, que é o BaaS. O que é o BaaS? É ele basicamente pegar o conhecimento, a tecnologia que ele já tem dentro do próprio banco, do Itaú, por exemplo, aqui, e ele oferta isso para outras fintechs menores, outras empresas menores, inovadoras, contratam um serviço deles, né, de serviço financeiro e usam APIs, que quer dizer integração. Então eu consigo, Charles, por exemplo, ou você, o Thiago. O Thiago, eu posso pegar aqui, ó, a Invicta Web, e podemos criar aqui a Invicta Finance, aí, sei lá, Invicta Digital, Banco Digital, né? Invicta Bank. A gente cria a Invicta Bank, você não precisa ser inicialmente um banco registrado no Banco Central. Você vai contratar um serviço do Itaú ou de outro player, que chama de BaaS, e ele vai te disponibilizar Pix, abrir contas e tudo mais, só que você vai ter o seu aplicativo white label, né, o seu aplicativo que é o white label com a tua cara, com o teu logotipo da Invicta Bank, e você vai conseguir pegar a tua audiência do teu podcast, dos seus outros canais, e falar, olha pessoal, abre contas aqui com a gente, porque a gente vai ter vínculo aqui, serviços oferecidos dos nossos patrocinadores dos programas. E os patrocinadores podem oferecer o quê? Na nossa conta digital, você fazendo Pix aqui dentro da conta, você vai ter desconto na rede de restaurantes. Ó, patrocina nós aí, restaurantes da região da Paulista. Aí, já gostei da ideia, já gostei da ideia. Tá gostando? Aí já. vai, aí é a imaginação, cara, vai embora. Então, os bancos grandes também estão oferecendo Bank as a Service, né? Tem a questão que é a pessoa jurídica, né? Então você pode criar um novo serviço e se você crescer a tua operação, você bater 250 milhões, ó, vamos bater essa marca aí, 250 milhões de reais dentro de um ano, aí sim você é obrigado hoje a ser uma instituição autorizada pelo Banco Central. Até você bater essa marca, você não precisa. Então tem essas nuances aí. Você falou desse formato de como se a sua marca virasse um banco. Foi isso que aconteceu com o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia se envolveu numa situação dessa de ter a imagem dele vinculada a uma fintech, Gira Bank, um negócio assim. Ele fez alguma coisa. Foi isso que ele fez. Então ele cedeu a imagem dele fez esse movimento de ter uma espécie de conta bancária ali, mas na verdade estava suportado por uma fintech. Isso, é isso aí. É isso. É isso, ele estava suportado por uma outra instituição, né, de um outro banco que dava a tecnologia para ele. Aí ele entrava aí é o marketing puro, né? Ele entra com imagem para atrair público, né? Trazer audiência, mas a tecnologia ele não teve que, de repente, estudar a fundo, criar, fazer todo o processo ali da instituição financeira. Que os bancos já têm isso do lado deles, eles vendem esse serviço que é o BaaS, Bank as a Service, BaaS. Legal. Tem uma coisa que os bancos tradicionais tinham, não sei se tem ainda, e que os digitais eu vejo que se tem, não explora, e talvez não tenha, que é a história de hierarquia de cliente, né? Então, vamos pegar o caso do Santander. Então, o Santander tinha lá o Free, né? Aí tinha o Select, tinha o Van Gogh, e depois tinha o Select, né? Que é de acordo com faixa agora tem o Unique também. De acordo com faixa de renda e faixa de investimento. Os bancos digitais parece que não foram muito para esse movimento de criar hierarquia para cliente, até porque, eu falo isso porque eu fui cliente Select do Santander durante um tempo, quando eu financei meu apartamento. E, cara, você ia na agência, era muito legal isso, tá? Até para quem gosta de ego e vaidade. Então você entrava na agência e aí tinha lá a fila das pessoas convencionais, quem era free ou quem ia pagar uma conta no banco. E se você fosse pagar alguma conta, você entrava lá numa parte do banco, tinha um gerente só para você não pegava fila no caixa, tomava café Nespresso e tudo mais. Isso era muito legal. Óbvio que você pagava por isso, né? Sim. A sua tarifa bancária ali era bem mais alta. Você pagava lá, às vezes, R$80 por mês. Exato. Tem umas tarifas. As pessoas pagavam 13 ou R$10 e você pagava 80. Não tinha almoço grátis. Mas os bancos, e a história do cartão Black, cartão diferente, Gold, os bancos digitais não foram muito para esse movimento. Ou tem isso e eles não divulgam. Como é que é esse movimento de hierarquia? É bem boa pergunta. Existe até essa segmentação de clientes ali, né? Vamos chamar private ali, os clientes com maior poder aquisitivo, só que não é como como a gente via, né? Dos grandes bancos. O que os bancos digitais eles fazem ali na prática, né? Primeiro que eles não têm aquela segmentação dos tipos de cartões, justamente porque eles operam muito hoje com a questão de Pix, tem até cartão de crédito também, mas não entram mais naquela seara ali, aquela ideia de se é um cartão top ou não, enfim. Eles avaliam o quê? A tua movimentação, a tua renda. A renda que é o principal pilar. Então, dependendo do volume ali da sua renda que você declara quando você abre a conta, né? Que quando você vai fazer a abertura de conta, a gente tem um processo de QIC.
que é KYC? É KYC, que é conheça seu cliente, o processo. Então, quando você vai entrar no processo de conhecer o cliente, você tem que informar os seus dados pessoais, né? CPF, vai ter a renda que vai ser informada. Então, pessoal, até dou uma dica. Ó, quando for abrir conta em banco digital, coloque a tua renda correta, certinha. Não se preocupe que isso aqui vai ser divulgado, não, porque se você não tem nada a esconder, coloque. Você colocando a informação correta, o banco ele vai conseguir te oferecer serviços qualificados para você. Quando você coloca a renda R$1.000 e você recebe, por exemplo, 10 mil, o banco não tem mágica, não vai saber, só que o banco vai cruzar informações. O que é cruzar informação, Thiago? Ela vai ver como que você envia e recebe dinheiro na conta. Poxa, eu declarei que eu tenho 1.000, mas todo mês está entrando 12 mil reais na conta, 15 mil reais, 20 mil reais. Aí o banco, só que vai ficar mais lento, né? Vai demorar, ele vai ter que esperar o quê? Passar 1, 2, 3 meses para ver o comportamento, para ver que você está com um volume legal. Aí quando você vai querer criar um cartão de crédito, as pessoas reclamam. Poxa, criei um cartão e só liberou R$400, que vergonha, e eu ganho quase 20 mil por mês. Você vai ver, você não declarou a informação certa. Muitas pessoas abrem a conta e colocam lá um valor mínimo de Porque se eu colocar de cara, quando eu abro a conta, que eu ganho, por exemplo, eu ganho 10. Eu ponho lá, ganho 10. Sim. E começa a ter essa movimentação de 10, o banco fala assim, opa, Tá válido, validou. É isso, validou. Então, esse cara agora eu vou dar um cartão de crédito para ele de 3 mil reais. É um exemplo. Vai aumentar. Né? Agora, eu ponho lá, ganho 1.000 e recebo todo mês 5, o banco fala assim, peraí, mas será que esse 5 vai receber todo mês? O quê? Então, você não tem certeza. Ah, entendi. Aí Então, você não sabe. Aí então ele o banco demora fica na meses. escura. Então o banco fica querendo uma garantia de que aquela renda realmente ela é verdadeira. E aí ele cria uma política de 3, 6 meses para poder fazer... Para ver comportamento, para analisar. Por isso que demora. Muitos falam, pô, abri a conta lá e meu limite foi só R$400 e já faz aí 3, 4 meses que eu tô recebendo bastante dinheiro ali, circulando na conta, e não aumenta o meu limite. Eu peço para ele aumentar e não aumenta. É por isso que o Nubank me deu R$50 de limite. Isso aí, é assim, cara. Eu não falei a informação certa lá, e aí é uma coisa que você cara, falou... você coloca no lugar do banco. Você daria? Não, lógico que não, tá certo. Falando que o cara recebe. E você falou bem menos. de cultura, né? Como a gente está educado a omitir ou até mesmo esconder informação sobre renda, principalmente, sobre faturamento para quem tem empresa, com medo de imposto, com medo de criminalidade, né? E com medo de golpe, né? Porque o que mais tem com a facilidade Sim. do Pix é golpe. Eu vejo que a gente vende curso de tráfego pago, né? E a gente vende muito pela internet. Então a gente matricula o aluno vem, faz a matrícula pela internet até ter o dia do curso presencial. Cara, a maioria fala assim, não, mas tem que pagar agora? Não, mas a gente pede pelo menos um sinal de 50% para garantir a vaga dele, né? Tem que dar um sinal de 50%. Não, vou pagar no dia presencialmente. Não, mas eu preciso garantir o seu local, o seu COF, a emissão de certificado. Não, isso é golpe. Não, porque eu vou... Então, ao mesmo tempo em que essa tecnologia ajuda, ela também ajuda quem quer fazer o mal, né? Quem quer fazer golpe, né? Cresceu muito isso de golpe, né? De movimentos financeiros através de golpe, de estelionato, né? Sim, aumentou demais, até por isso que o Banco Central até criou uma outra regra, ali, principalmente do Pix, né? Que o Pix ele estimulou que fraudadores, sequestradores, né, aplicassem muitos golpes e crimes, né? Quando o Pix foi lançado depois de 2020. Mas não era esse o objetivo, Não era essa né? ideia, foi consequência, porque lembrem-se aí que em meados de 2021 teve uma onda de sequestro relâmpago bem forte. Muito grande, eu lembro. E ele caiu. Por que caiu isso? Porque o Banco Central criou uma regra lá para 2021, 2022, que é a limites de Pix, noturno e diurno. Que até então, quando o Pix foi lançado, não tinha essa questão de limite. Você operava ali o valor que o banco já tinha pré-liberado para você. Dependendo, basicamente era limitado ao saldo da tua conta, mesma noite. Aí o Banco Central criou uma regra falando, olha, a partir das 8 horas da noite você tem um limite reduzido, normalmente ali é R$1.000, né, no máximo, você pode diminuir mais ainda. E a partir das 6 horas da manhã, você consegue voltar a operar valores maiores, mesmo que você tenha dinheiro na conta. Então, à noite, você não consegue mandar mais do que, por exemplo, R$1.000. E você pode diminuir para R$200, R$500 e por aí vai. Só que o que acontece? Se você quisesse aumentar o limite noturno do Pix, você tinha que ir no aplicativo, isso tem, né, pessoal, no aplicativo de vocês aí, se forem olhar, tem a parte de Meus Limites Pix, que chama funcionalidade. Aí você consegue aumentar o limite, só que propositalmente é proibido o banco, né, liberar o limite ali do noturno na hora que você pede a requisição, a alteração. Então, se você tem lá, por exemplo, meu limite hoje, só para aumentar isso que é proibido, né, meu limite hoje está em R$200 noturno. E eu quero aumentar ele para R$5.000. Então, o banco ele dá uma mensagem padrão. O limite será alterado em 24 a 48 horas. Vai ser feita uma análise, se for aprovado, em 24 a 48 horas vai ser liberado. Por que isso?
por causa dos sequestros relâmpagos. Então imagine que você foi coagido, você está ali, sofreu um sequestro, né? Isso acontece muito ainda até com Uber. Uber é um caso bem, eu escuto bastante falar sobre isso. Então você de repente foi sequestrado e o fraudador ali, o criminoso, ele vai tentar aumentar o limite do teu aplicativo para fazer as transações e tentar levar o dinheiro para uma conta laranja, para ele poder sacar depois. Aí quando aparece essa mensagem, que é 24 a 48 horas, se ele reter você num cativeiro, ficar com você ali preso por até 2 dias, e se ele for pego, né, nesse crime, ele vai responder por um outro crime, que já é o sequestro em cativeiro, é um outro crime maior de penalidade, que não é o sequestro relâmpago, que é uma penalidade menor. Então ele tem que decidir, poxa, se eu caio nesse crivo aqui, né, peguei essa pessoa e eu tenho que ficar 2 dias com ela, vou liberar porque não vale o risco ali para mim, então ele vai fazer outro golpe, né? É assim que a realidade é essa. Então ele vai pensar 2 vezes se vai querer reter você ou não. Então isso é bom para nós, porque a probabilidade de você ficar retido num cativeiro agora é muito menor. Tá? Por isso, então isso facilitou bastante. Isso caiu muito os sequestros por causa dessa iniciativa. Outra iniciativa legal que começou agora 1º de novembro de 2024 foi o cadastro de dispositivos. Para nós, usuários finais, pessoas, clientes, né, dos bancos, nem percebemos essa mudança, mas aconteceu em todos os bancos. Os bancos tiveram que cadastrar os celulares que você já usa o Pix. Aí, se você estiver operando o Pix no celular que não é o celular principal, ou seja, um fraudador ou um criminoso, teve acesso à sua conta, pegou a sua senha e tentou logar em em outro celular, que é um comportamento diferente, independente do valor que você tiver na conta, a transação Pix ela só vai ser realizada, vai estar travada em R$ 200 por transação e limitada a R$ 1.000 por dia. Então ele vai conseguir fazer no máximo 5 Pix de R$ 200 por dia. Se você tiver R$ 10.000 na conta, o seu risco de perder dinheiro é R$ 1.000 no dia. Tá? E até você perceber que aconteceu algo diferente, né? Então, o Banco Central também criou essa outra regra, que é bem nova, que é o cadastro de dispositivo, que é deixar só o celular autorizado por você, que é o celular que você vai conseguir transacionar valores maiores. Tá? Isso é uma outra iniciativa também legal, que o Bacen criou. E tem outras iniciativas que estão sendo criadas, tá? Então, tem até um recado aqui para vocês, se puder deixar aqui uma sugestão, que é o site sosgolpe.com.br. Tá? O SOS Golpe, ele permite o quê? Que se você caiu num golpe de Pix, você pode entrar no SOS Golpe, é um site legítimo, ele é idôneo, né, que você consegue registrar o golpe, relatar o que aconteceu, você coloca o boletim de ocorrência, e a SOS Golpe vai conectar com o banco que recebeu o Pix do outro lado, de onde saiu o dinheiro da sua conta. Eles entram em contato com a instituição, te ajudam a tentar reaver esse dinheiro do Pix. E uma informação importante para o pessoal que está assistindo a gente, Thiago, se você caiu num golpe, vai o mais rápido possível, já entre em contato com o teu banco. Primeira coisa, o banco ele é obrigado a abrir usar um mecanismo, né, do Pix que é chamado Mecanismo Especial de Devolução, que é o MED, M-E-D. O MED, ele é uma palavra-chave, então anotem isso aí, pessoal, anotem o MED, essa sigla, que se você de repente conhece alguém, caiu no golpe, seja estelionato e tudo mais, engenharia social, você entra em contato com o banco e fala, olha, caí aqui num golpe, aconteceu isso, 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 eu quero que vocês abram um MED para mim. Quando você fala isso, o tratamento muda. O banco vai te tratar diferente. Por que eles mudam? Porque eles já vão para uma outra linha de triagem. Que eles sabem, opa, essa pessoa que está falando comigo aqui, ela conhece mais sobre os pedidos de devolução de Pix, né? E o banco, quando você fala que quer que abra o MED, o banco ele tem até 30 minutos para abrir o pedido contra o outro banco da conta laranja, onde o fraudador, né, o criminoso, transferiu o dinheiro. Então, em até 30 minutos, o outro banco tem que saber da informação e ele, dependendo do caso, ele pode ou não bloquear já a conta cautelarmente, né? Que a gente fala bloqueio cautelar. Ele bloqueia a conta do outro banco, né, do cliente ali, né, que é o fraudador, e para tentar ver se tem saldo disponível para devolver o Pix para você. Se tiver saldo, ele bloqueia a conta e tem saldo disponível, opa, devolve esse Pix aqui e vai abrir um alerta no time de prevenção a fraudes da instituição, que eles vão começar a analisar, colocar uma lupa naquela conta e ver por que essa conta passou e a gente foi aberta aqui, né? E tem outras transações que também são suscetíveis a possíveis golpes. Então, quando você pede para o banco abrir esse MED, você está ajudando o ecossistema. Você está passando informação e o banco ele vai marcar que aquela conta e aquele dono da conta, aquele CPF, é um fraudador. E o mercado inteiro vai saber disso, o mercado financeiro, não os bancos. Então, quando esse fraudador tentar abrir uma outra conta em outro banco com aquele mesmo CPF, o banco já vai ter essa informação que, opa, em algum banco aqui você já foi informado, é como se fosse uma blacklist, uma lista negra. Você já foi informado que tem conta laranja, você já fez algum golpe em outra instituição. Vou tomar cuidado com essa abertura de conta aqui. Charles, eu vou te falar uma coisa. Esse podcast, cara, tá sensacional, porque assim, cara, tem muita coisa que você tá trazendo aqui que eu particularmente, eu nem imaginava que acontecia nesse formato como você tá explicando, né? Essa questão do site, do SOS Golpe, desse MED. Cara, é informação, assim, de cunho popular que precisaria ser exposta de uma outra forma, não só por você aqui no nosso podcast, mas
tem um apelo popular das pessoas falando disso o tempo todo, porque muita gente não sabe. Cai num golpe e fica lá, cai Não no sabe. golpe. Dependendo do valor, até abrir um boletim de ocorrência. Não, É isso o mesmo. cara pode fazer outros movimentos. Claro, o boletim Sem de sair de ocorrência. casa. O boletim de ocorrência também é importante, tem que fazer. Mas ele pode fazer outros movimentos ali no papum para resolver o problema e tentar reaver talvez aquele valor. Porque, cara, a sensação de quem toma um golpe, ela é muito frustrante, né? Cara, Impunidade, você de fica ser vulnerável, impotente, né? Impotente, né? A impotência de, pô, fui enganado. E assim, para tomar um golpe, não importa o grau de instrução, né, de conhecimento que a pessoa tenha. Dependendo da lábia de quem tá do outro lado lá, cara, você é iludido, é ludibriado para tomar um golpe com muita facilidade. Então as suas informações são muito válidas, cara, muito, muito bacana. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou que ajuda tanto pessoa física quanto pessoa jurídica lá no Bancão SA. Essa ajuda que você faz ali na pessoa física, né? Ela hoje praticamente, como é que você assessora a pessoa física? Como é que alguém pode contratar o serviço do Charles? E quando contrata, como é que funciona o passo a passo da contratação até o serviço executado e qual o resultado que tem na ponta? Então, legal, Thiago. Então, primeiro que para a pessoa física, né, você pode acessar o site bancãosa.com.br ou acessar também o nosso Instagram, que é @bancãosa. Né? Então, você acessando essas redes, eu consigo ajudar as pessoas com mentorias. Então, eu ajudo. Qual que é o meu público-alvo que eu ajudo ali de fato? Profissionais que trabalham no mercado financeiro. Porque Legal. você viu, aqui no nosso podcast falamos de várias regras, Banco Central, regulamento, tem muita coisa. Isso aqui é só. Não é 3, 5% do que existe no Pix e Open Finance. E eu desmistifico tudo isso e eu ajudo esse profissional que já trabalha no mercado financeiro. Pode ser a pessoa que trabalha no mercado ou pode ser alguém que sonha em trabalhar no mercado. Então, quem quer fazer a transição de carreira, quem quer mudar de área, gosta de números, gosta de mercado, né, financeiro ali. Quando falo mercado financeiro, não estou falando de day trade, não estou falando desse ramo. Não tem nada de errado com isso. Estou falando no sentido de trabalhar em bancos digitais mesmo. E quando você fala em trabalhar em banco, você tem várias carreiras lá dentro que você pode desempenhar. Você pode ser o gerente de produto, que é o que cria ideias e soluções pensando nas dores das pessoas, em como você resolve isso. Né? Eu dei o exemplo de loja de colchão, então tem casos de uso ali de fornecedores e lojistas, né, que trabalham com colchões, tem um caso de uso que fomenta muita grana, muito dinheiro no mercado, e é um mercado às vezes pouco explorado. Tem outros nichos, né, quando eu falei de restaurante, etc. Então, se você quer trabalhar no banco digital para ser gerente de produto, eu ajudo você a melhorar a sua carreira, né, a ter o trilho, para te explicar sobre como funciona o que é o Banco Central, o que é uma CVM, o que os reguladores do ecossistema do mercado financeiro eles exigem do banco. Aí eu vou entrar no aspecto do Pix, do Open Finance, falar também sobre prevenção a golpes, também a prevenção de antifraude, né, e também prevenção à lavagem de dinheiro, que é uma outra área, uma outra célula dentro do banco. Então eu explico o que faz uma área de compliance, que é uma área que cuida de regulatórios para garantir que o banco está seguindo as regras do Banco Central. Então, profissionais que trabalham na área de compliance é quem eu mais atendo hoje. Profissionais também que são gerentes de produtos também é um que eu ajudo bastante. E como eu falei, pessoas que têm um sonho de trabalhar nesse mercado. Tá? Então, esse é o nicho principal. E outros entusiastas, né, também eu consigo ajudar, que são o quê? Desenvolvedores, programadores, que trabalham em bancos digitais e querem conhecer mais sobre os produtos para poder se destacar dentro da empresa, né, dentro do banco que ele trabalha. Né? Então, tem um público bem vasto aí, mas o foco muito com analistas, né, profissionais de compliance e gerentes de produtos, tá, de mercado financeiro. Então eu ajudo eles com todo esse aparato de regras aí do Banco Central, como esse exemplo que a gente deu hoje aqui no nosso programa. E do lado da pessoa jurídica, eu ajudo também os bancos digitais a implementarem todas essas regras. Então eu reviso os processos que eles já têm, tanto a parte da área do compliance, toda a parte da área de produtos, tecnologia. Eu venho de formação técnica, então eu sou da área de tecnologia, sou formado em ciência da computação e sou pós-graduado em engenharia de software. Trabalhei mais de 13 anos só em mercado financeiro com programação e depois eu fiz uma transição, né, de carreira vindo para a área de produtos em bancos digitais, né, trabalhei já em banco, e também na área de compliance regulatórios. Então eu tenho todo esse conhecimento de todas essas áreas, né? E mais de quase 18 anos de carreira, somando todo o período que eu já trabalhei. Aí por isso que surgiu a necessidade de montar o Bancão SA, que eu chamo ela de uma educação para o mercado financeiro. Então, educação e negócios para o mercado financeiro, tá? É o meu pilar ali principal. Legal. Me diz uma coisa, uma empresa, por exemplo, independente do segmento dela, não sendo do segmento financeiro, varejo, indústria, tudo mais, ela tem lá dentro do ecossistema dela ali a parte de contas a pagar, contas a receber, né? Ela fornece crédito ao cliente dela, vendendo a parcelar e tudo mais. Você consegue dar algum auxílio a empresas nesse segmento, não sendo só do movimento financeiro digital, mas pô, o cara ali ele precisa
organizar melhor as questões de recebimento, controlar isso e tudo mais, você consegue ajudar a empresa também nesse sentido? Então, a parte de contas a receber, contas a pagar, né, também é um outro nicho, é um outro mercado. Eu não atuo diretamente com essa parte de organização financeira, que é o que diz, né? É uma dor muito grande, é um dos estudos que eu estou avaliando para 2026, segundo semestre de 2025. Hoje eu não atendo diretamente, eu atendo muito a questão regulatória do Bacen. Mas isso é um ponto que já é o primeiro que me pergunta, é uma coisa que é uma dor, as pessoas precisam, as empresas precisam manter isso. Até tem um recado aqui, Thiago. Você falou até anteriormente sobre o medo, né? As pessoas têm medo. Sim. E o medo que envolve o quê? Declarar, falar informações financeiras e tudo mais. A gente tem que... E tem a questão também do quê? Dos impostos, né? Então, um recado que é falando de contas a pagar, contas a receber, é se você é empreendedor, pessoal, você é empreendedor, tem uma empresa e você paga impostos, né? Como todos os empreendedores, nós empreendedores pagamos, a gente fica naquele mundo, poxa, que chato, tô pagando imposto, tenho que pagando aqui 11%, 18%, enfim... É ruim, é péssimo, claro que é ruim. Só que, imagina o seguinte, pior é se eu não tivesse imposto para pagar. Ou seja, não tem dinheiro entrando, não tem receita. A gente tem que pôr um ponto aqui, Thiago, legal temos que gerar conscientização. O que é a conscientização? Do empreendedor também. Que o empreendedor, ele precisa entender que o imposto faz parte. A gente vive no Brasil. A regra do Brasil é essa. Não adianta a gente ficar chorando, reclamando, a gente não vai conseguir mudar da noite para o dia. Enquanto a gente está lamentando, a gente está perdendo negócio. Então, assim... Se o imposto lá, vou dar uma extrema que é 20% que você está pagando de imposto para o seu serviço, cara, é ruim, é um sócio que você está tendo, né? É um sócio de 1/5, né? 20% da tua empresa está indo lá para o governo. Então, assim, se a regra do jogo do Brasil é essa, infelizmente a gente tem que jogar o jogo, cara. E o jogo é o quê? Você vai fazer o seu melhor trabalho possível, vai tentar repassar parte desse imposto para o teu cliente, mas eu também aconselho não repassar tudo, que senão fica muito caro, aí você vai perder negócios, mas o que? Tenta chegar no meio termo com seus clientes, seus contratos que você está fazendo, e com base nisso, você vai fazer o quê? Paga lá o seu imposto, cara. Se organiza para pagar esse imposto. O que eu consigo ajudar alguns empreendedores nesse sentido, eu tenho uma outra linha de negócio que é a Power Up. A Power Up, que hoje é voltada para ajudar empreendedores a montar e estruturar os seus negócios. Tá? Então, a Power Up, fica aqui também o nosso Instagram, que é o @money.powerup. A Power Up, eu vou ajudar empreendedores, né, a trabalhar com essa questão de organização, a alta performance, a não ficar se lamentando e tudo mais. E, obviamente, aí eu consigo, para cada caso da mentoria, eu consigo sim, eu posso ajudar nessa questão de contas a pagar e receber. De novo, não é um pilar principal que eu atuo no bancão, mas na Power Up eu consigo ajudar o empreendedor diretamente. Aí eu já não atendo diretamente a empresa, mas voltado para fomentar novos empreendedores a melhorar os negócios. Então, o recado é, pessoal, pare de chorar, pare de reclamar, faça acontecer. Tá, esse é o recado que eu falei para vocês. Né? Belo recado, belo recado. Charles, o papo foi maravilhoso, cara. Estamos encaminhando para o final. Eu queria que você desse aí 3 dicas para quem está querendo fazer essa transição de carreira para o mercado financeiro. Quais são as dicas que ele tem que pegar, que você entende que é importante para que ele tenha esse conhecimento, tá? Então, dá 3 dicas aí que você julga que é importante. E quero que você se despeça da nossa audiência aí, dando todos os seus contatos, os seus arrobas, para que a galera possa conhecer seu trabalho, possa, de repente, aí buscar algum curso, algum trabalho com você e efetivamente progredir na área financeira. Pessoal, então o pessoal que está em casa aí, obrigado aí pela oportunidade de vocês estarem acompanhando o nosso programa. Não esqueça de dar o like, curta, coloca os comentários aqui embaixo, tá? Escreva aí qualquer dúvida que ficou aqui no programa, pode escrever que a gente vai responder, tá? Então, pessoal, primeira dica que eu dou, resiliência, né? Então, se você quer trabalhar no mercado financeiro, você tem que entender que as regras mudam a todo instante. Então, seja Banco Central e outros órgãos, eles vão criar especificações, documentações, enfim, você tem que ser uma pessoa resiliente, que é o quê? Esteja disposto a enfrentar mudanças. Tá, a receber, hoje chegou uma informação, tive que trabalhar num produto. Daqui 10 dias pode ser que aquela informação não mude. Você tem que ser resiliente de entender aquilo e não ficar ali reclamando que, poxa, eu me planejei todo e agora vou ter que fazer tudo de novo. Sim, vai ter que fazer. Então seja resiliente. Se você tiver resiliência, vai ter muito sucesso, muito êxito. Segunda dica que eu dou é, seja uma pessoa curiosa. Curiosa é o quê? Para estudar, para ler, para aprender, porque não só, Tiagão, no ramo aqui de mercado financeiro, mas para todo segmento, a curiosidade, bem aplicada, ela te leva para estágios maiores, que é você se preocupar em se profissionalizar melhor, a estar envolvido com outras pessoas que estão no mesmo DNA, que aí já entra uma terceira dica, né? Então procure se relacionar em ambientes que façam sentido do objetivo que você quer chegar, não escute o que as pessoas estão falando, escute o teu coração, de verdade, aqui não é papo de coach, escute o teu coração, escute o que está dentro de você mesmo, de verdade. Não vá na linha das pessoas, fica, não, comecei a contar ideias para fulano, ciclano, beltrano, isso não dá certo. Foque, monta o teu plano. Então,
seja resiliente, seja curioso, que é para você se auto-investir em conhecimento e também se cerque de pessoas que estão envolvidas com o objetivo que você quer chegar. E eu vou dar uma quarta dica aqui que é, pergunta pro Thiago depois, ó, vou dar um presente para você, Thiago. Olha Que é só. O Poder de Empreender. Olha que bacana. O Poder de Empreender é um livro que eu escrevi junto com o José Roberto Marques, do IBC. Olha só, que bacana, hein? Conheço. Conhece o Zé? Conheço. Então fica, ó, Zé, um beijo para você, um abraço. Então, O Poder de Empreender é um livro que conta histórias de empreendedores aqui, fica para você, ó. Caramba! São lições de empreendedores que tiveram que começar, passaram por situações adversas, dificuldades. E aqui a gente reuniu histórias aí bem bacanas aí, tá? Então, quem quiser conhecer mais esse trabalho, eu já escrevi, é o terceiro livro que eu escrevo, né? Então tem outros livros também. Você tem informação em coach lá com o Zé? Tem informação. Que legal, informação de cara. coach executivo, de negócios. Que legal. Né? E coach pessoal também. Então, pessoal, quem quiser também saber de alta performance, acesse o @money.powerup. Ali eu vou falar sobre alta performance, sobre produtividade, né, que eu vou ajudar você que é empreendedora, que tem a veia empreendedora, que é CLT, mas quer empreender. Eu passei por essa transformação. Então, eu digo, eu sou o avatar transformado, tá? Então, trabalhei muitos anos no CLT e pude fazer essa migração. Eu vou ajudar você a também a realizar o teu sonho. Se você também trabalha com mercado financeiro, né, ou seja, banco digital que quer entender as regras do Banco Central e implementar, ou você é um profissional que quer trabalhar na área de mercado financeiro, @bancãosa. Acesse esse Instagram. E o último Instagram, @Charles Mendes. Mas se quiser bater um papo, falar de Coringão, de Corinthians e tudo mais, fala comigo também. Chama lá. Tá feliz, né? O Coringão ontem conseguiu dar Eu tava lá em Itaquera, hein? Olha Fui lá, só, fui cara, lá. que golaço. Aquele do Yuri Alberto II lá, com aquela Olha, jogada. que jogada foi... linda. Garro, cruzou, Cara, Memphis. eu tô Pô, achando que ali é Top. seleção, o negócio vai, hein? O negócio vai. E, Thiagão, cara, e eu quero demais aqui agradecer pela Imagina, oportunidade foi um aqui, prazer cara. te Foi um receber, prazer, cara. você é uma pessoa. Cara, foi um incrível, prazerzaço cara. te Obrigado receber. E ó, a gente tem que falar depois de focar muito no marketing. Tem muita coisa de social selling, LinkedIn, Instagram, voltado para mercado, né, mercado de consultorias, que a gente fica para um próximo papo. Eu já me autoconvido aqui para você. Não, cara. já tá super convidado. A gente, papo muito bacana, a gente já abre um segundo episódio já convida novamente o nosso entrevistado. Charles, cara, assim, eu vou falar por mim, tá? Eu, como audiência, cara, valeu muito o teu papo, porque assim, você trouxe dicas fantásticas, muito conhecimento, você é um cara que domina muito o que você faz, e cara, e de forma muito lúdica você explica, sucinto, objetivo, não fica aqueles termos técnicos só, o termo técnico você explica ele na prática. Cara, eu já vou mexer no meu aplicativo quando sair daqui. E Porque... se precisar de ajuda, pode me chamar. Não, aí, ó. tem muita Eu te dica, ajudo. cara. Foi muito legal. O papo foi muito bom. Quero agradecer por você ter aceito o convite aqui nosso aqui, que foi muito bom. A gente sempre tenta trazer uma audiência de alto nível, assim como você está aqui com a gente aqui, né? Escritor aqui de um livro junto com o José Roberto Marques, que eu particularmente admiro bastante. Então, cara, muito feliz de te receber, tá? E, gente, quero agradecer porque esse papo com o Charles foi incrível. Falou muito sobre o mercado financeiro, sobre dicas, sobre... desmistificou aqui muita coisa do mercado financeiro de forma bem sucinta, objetiva e lúdica, beleza? Pessoal, segue as redes sociais do Charles aí, ele deu os arrobas deles aqui. Segue a Invicta, @InvictaWebOficial, o Invicta com K, tudo junto, Invicta Web Oficial. O meu @Thiago com H, Rufino, 2 Fs, oficial. E você já sabe, né? Quer saber tudo sobre o marketing digital? Vem para Invicta Web. Valeu, gente. Até o próximo episódio.